Olá! Essa é a nossa oitava aula de mais autonomia. Aonde? Na sua vida diária e no seu autocuidado. Por quê? Porque, afinal de contas, quem é que cuida de você? Quem decide o melhor? É você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você tem sua coerência. Você troca o jeito de pensar e sentir quantas vezes você quiser, sempre que você achar necessário. Porque é aquela casinha que eu disse que para mim nós temos no nosso coração, que lá ninguém tem acesso. Eu estou falando isso por quê? Porque eu preciso que você se decida por você mesmo e experimentar coisas diferentes. E aqui comigo, se você não estiver comigo, nada disso funciona. Então saiba que quando algo acontece ao seu redor, você pode buscar. E se isso tem coerência com você, aonde? No seu coração. O seu coração é como se fosse o passageiro de um veículo. Porque o veículo é a sua cabeça. A sua mente, ela leva como veículo. Ela leva o passageiro para onde ele quer. Você que escolhe à medida de que você pensa. Toda vez que isso tiver uma coerência, você chega lá. Olha que coisa mais interessante. Bom, o nosso corpo conta a nossa história e as coisas também que a gente está passando. E o nosso físico, ele não é só mecânico. Ele também carrega o aspecto que se chama somático. Ele traz sintomas, ele traz contrações ou ele traz doenças que vão contar o que está acontecendo por detrás disso. E o que é que tem por detrás? Aspectos psicoemocionais, traumas ou coisas que te pegaram de repente, né? Bom, eu escolhi falar hoje e ensinar você coisas sobre esse conteúdo que tem nessa região, nessas cadeias musculares aqui da nossa cervical e da nossa cabeça, pensando que se você usa muito computador, ou se você usa muito telefone, se você faz muitas atividades manuais, se você lê muito, você sobrecarrega uma certa parte do seu corpo. Ok, como lidar com isso? Bom, primeiro conhecendo, tomando consciência. Vamos começar pelos olhos. Os olhos são compostos, os olhos têm metabolismo, tem um monte de coisa, mas eu vou te falar. Eles são compostos por 3 tipos de músculos. Músculos para você ver de perto, músculos a média distância e músculos a longa distância. O que quer dizer isso? A visão que mais descansa é longa distância. Como é que é? É quando eu olho num horizonte. E se no horizonte eu tenho algo que me reporta a natureza, melhor ainda, porque todo ser humano descansa quando está próximo, se sente próximo à natureza. Pode ser um quadro, sabe que pode? Só não dá para pôr o quadro aqui, que você vai ter que acionar os seus músculos de curta distância. Então, longa distância, um quadro longe, ou então uma janela, daqui eu vejo o horizonte lá e vejo uma montanha lá longe. E eu pouso o meu olhar ali e fico em silêncio alguns segundos. Isso descansa. Se eu estou usando muito a minha visão de perto, média distância, isso descansa esses 2 músculos. Senão eles vão ficar estressados e a partir daí eu começo a criar compensações musculares. Quer dizer, eu entorto a cabeça, eu prendo aqui, eu faço assim, eu prendo os olhos, eu prendo um só, como uma maneira de adaptação. O seu corpo, incrivelmente, vai tentar. O corpo, ele deixa você mais parado possível para realizar aquilo que você quer. Então, eu quero ficar olhando mais ainda, desgastar mais ainda, o corpo se compensa, gasta uma energia imensa e ainda, além disso, você se prejudica. Se eu não estiver sendo clara, você coloca aqui ou na nossa live, eu te explico de uma outra maneira, até que isso fique claro. Bom, eu olhei lá a distância, e a média distância é, por exemplo, quando eu estou num computador e ele está em cima de uma mesa. Então, isso é uma média distância. E curta distância é quando eu estou muito perto ou quando o objeto está muito perto de mim. E eu vou descansar, então, a minha visão de perto, olhando um pouco a média distância ou trocando o telefone pelo computador, né? E também olhando lá longe. Tem mais um exercício que vai ser a finalização da aula de hoje, que é o palming, para relaxar aqui essa visão, né? Eu quero te contar também que no aspecto somático, a visão, ela pode estar relacionada com aquilo que você vê e com aquilo que você não vê em relação a conflitos. Olha que coisa interessante. Então, conflitos e emoções. Vamos supor
que lembra quando a gente ficava perambulando por aí na rua, né? E às vezes chega numa esquina, você acha que vai ser abordado por alguém e você toma um susto, né? Esse movimento, eu estou meio que exagerando, mas é um movimento que você olhando, eu não preciso falar nada. Se eu falar para você assim, ai, como eu estou relaxada, acho que você não vai acreditar muito, né? Porque a nossa comunicação, a mais significante, não é o que a gente fala, é o modo como fala e os nossos gestos, o modo como a gente se movimenta e tal, né? Então, se eu crio essa comunicação lá no meu cérebro, uma via neuronal, uma via lá dentro da minha cabeça que quando algo me surpreende ou eu fico com medo, eu aperto os olhos. Eu começo a apertar os olhos para tudo aquilo que eu não, porque isso daqui é que eu não quero ver, eu não quero que aconteça. Por isso que isso acontece no corpo. Se você cria esse mecanismo, ele vira automático, pode ser que ao você não querer, porque não dá, porque é muito grande para você, porque é muito dolorido e você não consegue olhar para aquele conflito, né? Você começa a apertar a vista subconscientemente, inconscientemente, né? Então, você cria esse hábito e às vezes você fica com os olhos apertados, você cria um outro problema que vai virar um sintoma. Você olhando para esse sintoma, falou, opa, por que eu fico sempre com o olho apertado? Será que eu não estou enxergando direito mesmo? Será que está acontecendo alguma coisa? Esse é o caminho para você acessar o seu somático, a verdadeira causa. Por que isso está manifestando, por que meu corpo está se manifestando dessa maneira? Vamos pegar uma outra parte do corpo aqui. Articulação temporomandibular, abre a boca e você vai sentir que tem uma região aqui que abre, que mexe. Essa é a sua articulação. Essa articulação aqui, ela é ligada à nossa comunicação. Então, vamos dizer que se você tem um comportamento de que você tem que resolver um negócio, porque enquanto não resolve, não sai da cabeça e você não consegue ir adiante. Você fica obcecado, obcecada naquilo, ou tem essa, a gente podia chamar de perfeccionismo também, né? Então, você costuma ter bruxismo. Pega o caminho inverso. Eu tenho bruxismo. Será que eu estou ruminando alguma coisa? Será que eu não preciso pegar mais leve? Puxa vida, olha agora a nossa situação, né? Que você pode rever os seus valores e abrir mão de certas coisas que realmente não vale a pena, né? Vamos supor que é uma situação que você não está conseguindo controlar. A situação nossa atual mostra que a gente não tem controle mesmo de muita coisa, né? Vamos supor que você está com alguma coisa para resolver, você não consegue controlar isso, você fica ruminando e aí você começa a sentir uma dor aqui, né? Ou você nem sente a dor, mas quando você pega é duro. Por quê? Porque esses músculos que são os pilares da cabeça, que a gente já viu numa outra aula aqui, ó, aqui, né? Eles estão bem na raiz da cabeça, eles são pilares da cabeça, eles sustentam os mínimos movimentos e eles estão relacionados com os movimentos oculares. Eles são chamados de músculos oculomotores, de tanto que eles estão ligados. Eu não consigo ver, eu não consigo controlar, aquilo não sai da minha cabeça, vem tudo aqui, vem tudo pra cá. Então, se você está dolorido aqui, ou dolorido aqui, pergunta pra você, ou pergunta para o músculo, porque você vai ter essa resposta do seu inconsciente. Músculo, por que você está duro desse jeito? Está acontecendo alguma coisa ao redor ou comigo que eu não estou conseguindo controlar e estou querendo controlar? E esse é um caminho de você se cuidar. É quando o seu sintoma, e você entende que não é para você sair por aí tirando, é para você escutar esse sintoma, conversa com ele, vê se isso tem uma relação e vai lá na causa. Quem ensina isso é a nova medicina germânica, que é uma medicina contemporânea, que olha os sintomas como bênçãos, as doenças como oportunidades de autoconhecimento, de buscar a verdadeira causa. Aí você fala assim, nossa, agora me veio uma imagem na cabeça. Era isso. E aí, de repente, pra que eu estou fazendo isso? Aí você se liga. E aí é um caminho para você se resolver. Bom, então o que a gente vai fazer hoje? Massagem aqui. Eu quero que você pegue os seus dedos e começa a deslizar sobre essa região. Por que esse deslizamento ele ajuda?
Porque na região onde a gente está mais contraído do que deveria estar, o músculo, as fibras musculares, elas se desorganizam e chega menos sangue naquele local, o metabolismo diminui. E aí isso cria mais tensão. Então quando você faz isso daqui, ó, você melhora isso que eu estou te falando, além de melhorar a fáscia. Fáscia é o nome de uma membrana que tem por debaixo da pele e que tem no corpo inteiro e que liga um músculo no outro, liga um órgão interno no outro, e ela é extremamente inervada, por isso que às vezes a gente quando pega assim é dolorido. Vamos fazer aquela pinça aqui no esternocleido, nesse músculo, e já trabalhar sua traqueia aqui. E agora a gente vem para essa articulação temporomandibular fazendo uma pinça. Pega uma pinça e tenta soltar. A face, ela fica tão grudada, que é por isso que às vezes a gente pega assim, ó, o meu tá meio grudado. O que será que a Eliana tá sentindo? Aqui. Sopra o ar. Né? Então, quando você faz isso aqui, você relaxa, você libera a sua face e às vezes vem as memórias. Aqui na região dos olhos, tenha cuidado. É uma região muito delicada. E aí vem vindo, vem fazendo esse círculo para cá. E agora a gente vem no couro cabeludo, deslizando, deslizando, deslizando aqui. Você vai sentir diferentes sensações ao mexer no seu couro cabeludo. Aonde desliza, está bem. Mas se você desliza e tem uma sensação de desconforto ou de alívio, ali tem uma tensão. E você vai reparar que conforme, se você ficar falando que nem eu, você vai ver que o couro cabeludo mexe. Porque é tudo interligado. E muitas vezes você perde cabelo porque essa área, ela está muito tensa. A face está muito contraída. Aí você devolve o metabolismo para esse lugar e começa a nascer cabelo. Olha que maravilha! Aqui. E vai fazendo aqui essa massagem. Isso é muito da medicina chinesa. Medicina chinesa também ensina uma coisa. Ao dormir, escovar seu cabelo ao todo 360 vezes, toda vez antes de repousar. Então, você estaria escovando aqui, você vai escovar, na verdade, o couro cabeludo. Agora, eu estou fazendo um outro tipo de deslizamento, tá vendo? Aqui, ó. Aqui. Mas você pode escovar mesmo. E os chineses falam pra gente escovar para todos os lados. Põe a cabeça para baixo, põe a cabeça do lado, põe a cabeça para o outro lado. Eu ia fazer com você, mas acho que você ia se assustar. Então, achei melhor só ensinar. Se você tiver dúvida, lembra que você vai perguntar para mim. Muito bem, mexeu aqui. O que acontece também com o nosso corpo? Como essa membrana, a fáscia, que fica entre a pele e o músculo, vamos dizer assim, né? Quando você solta, quando você libera aqui, ó, quando eu estou fazendo isso e meu dedo desliza, a face está bem. Quando não desliza, eu vou puxando aqui. E quando isso acontece, a face do corpo inteiro recebe esse relaxamento, né? Agora a gente vai dedilhar. Quero que você dedilhe o seu rosto. Respira fundo. Olha, essa aula está me fazendo tão bem. Espero que para você também. Aqui. E você vai dedilhar. No dedilhar, você também percebe umas partes mais sensíveis. E aí lá você vai com mais gentileza. Aqui. Aqui. Respira, respira, respira. E observa como você fica agora. Conta pra mim, se não é bom quando você cuida de você. Muito bem, a gente então vai fazer o palming, que é um exercício muito fácil, que descansa muito essa órbita toda. Como ele é? Eu explicar uma coisa. Quando a gente fizer conchinha aqui nas mãos,
Quando você abrir o olho, não pode entrar nenhuma luzinha, senão você se ajusta, ok? Então, esse exercício é para você usar quando você estiver usando, em especial, quem usa muito computador. Você pode ensinar, essa aula você pode ensinar todas as pessoas, de todas as idades. Porque tem essa garotada que também usa muito, que fica plugada aí, e vai ter um cansaço na visão, que, entre outras coisas, né? Esquentou as mãos e fez uma conchinha, colocou num olho, no outro, fecha os olhos. Respira fundo, solta os ombros, se possível, apoia os seus cotovelos numa mesa e agora você vai abrir os olhos. Se você abrir e ainda estiver entrando uma luzinha, fecha. Fecha mais a mão, ajeita, até que você abra os olhos e você vai olhar no absoluto escuro. Você pode ficar até uns 30 segundos, aqui a gente vai ficar menos. Depois, você fecha os olhos, fica um pouquinho, vai tirando as mãos devagar, porque vai entrar muita luminosidade. E depois você vai abrir os olhos devagarinho, bem devagarinho, deixando a luz entrar aos poucos. Muito bem. Agora observa como você está. Eu quero você na nossa live e na nossa próxima aula. Receba cada um o meu beijo bem querido.